Abra a palavra de Deus. Evangelho segundo João, São João, capítulo 4. A partir do versículo 35. O Senhor Jesus sempre aproveitava uma circunstância dos apóstolos para poder dar uma palavra, né? Eles estavam falando aqui sobre comida e o Senhor Jesus aproveitou para falar de coisas espirituais, né? Glória a Deus. A partir do versículo 35 e 36. Diz 35 a 38, perdão. Todos acharam? Diz assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalham, e vós entraste no seu trabalho. Feche seus olhos nesse momento, olhe comigo por essa mensagem. Peça ao Pai que fala contigo. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua presença com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, para alcançarmos a sabedoria que o Senhor deseja, estarmos dentro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos nós temos o costume de achar o seguinte: aquele que colhe, né, é aquele que vai com os cestos cheios, né? É aquele geralmente que a gente acha que está prosperando, que está bem, aquela coisa toda. Ali, os discípulos estavam fazendo alguns questionamentos, falando algumas coisas com relação à comida de verdade, né, física. Aí o Senhor Jesus fala sobre o alimento, né, que ele deveria ensinar aos discípulos, que era o alimento espiritual no sentido da colheita de almas, de vidas para o nosso Deus. Porque todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, todo o trabalho que ele desenvolveu aqui na terra, toda a vida dele, o propósito dele foi apenas um. E está lá em João 3,16, que diz o quê? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo o evangelho de Jesus Cristo se resume na salvação de almas. Não é outra coisa a não ser isso, tá? Porque o mundo está em trevas. A própria palavra de Deus, né, o próprio apóstolo João, mais na frente, diz que o mundo jaz o quê? No maligno, né? Desde o momento em que Satanás ele toma a administração desse mundo, alguma parte da administração desse mundo é permitido porque o homem cede, e o homem entra numa deformação espiritual, e essa deformação espiritual começa a o afastar de Deus, porque a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus porque pecaram, e esse afastamento entrou a morte, entrou a enfermidade, entrou as guerras, a fome, a peste, tudo isso. Lá em Isaías 24, fala com muita clareza o seguinte, que a terra planteia e murcha, a terra chora por causa dos habitantes da terra. Por quê? Porque eles transgrediram as leis eternas. Então, o que acontece a um acaba acontecendo a outro. Todos nós moramos no mesmo planeta, e se as coisas começam a dar ruim aqui, dá ruim para quem? Para quem? Para todo mundo. Quando a insegurança aumenta, aumenta para quem? A todo mundo. Eu costumo dizer que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Quando baixa, baixa para todo mundo. Amém? Então essa é uma realidade. Então ali fala com clareza que os habitantes da terra transgridem as leis eternas. E como transgridem as leis eternas, que é a palavra de Deus, toda ela sofre, e todo mundo que está aqui acaba o quê? De uma forma ou de outra,
sofrendo. Então, a desobediência do ser humano afastou o ser humano das bênçãos de Deus. Aí, o ser humano hoje vive por um ato de misericórdia. O que é misericórdia? Não recebe tudo aquilo que plantou. Amém? Já falei isso aqui, vou repetir para a gente entender. Misericórdia e graça, né? Por exemplo, a maioria vive pela misericórdia. O que significa? Eu não recebo aquilo que mereço, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a paciência, o apóstolo Paulo fala, a paciência de Deus, a longanimidade, não deixa com que a justiça consuma o ser humano de uma vez. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Porque Deus não deve nada a ninguém. Então, se Deus acabasse com o mundo hoje, não, eu tivesse acabado ontem, ou acabar com ele amanhã, não deve nada a ninguém. Nós somos apenas uma poeirinha, e como diz lá o próprio profeta Isaías, que as nações são menos que nada diante de Deus. Não são nem, ele não fala, primeiro ele começa a falar que é uma poeira, uma gota num balde d'água, depois como nada, depois ele fala, não é menos que nada. Deus vai fazendo essa construção progressiva, né, para a gente entender o que é o indivíduo. Fala assim, se as nações são nada, imagina o indivíduo. Quem está entendendo bem aqui, amém? Então, o ato, né, da gente permanecer aqui na terra, vamos colocar assim, é a misericórdia de Deus dando oportunidade para que nós venhamos chegar até a graça, e a graça é vinda através de quem? Jesus Cristo. Amém? Então, a misericórdia de Deus nos impediu de morrermos antes em pecado e ir para o inferno. Né? Quem aqui já pecou um dia aqui? Então, você não morreu naquele dia porque Deus teve o quê? Quem que pode agradecer a Deus pela misericórdia dele? Então, eu fico assim meio pasmo, eu tenho até uma certa preocupação quando alguém exige alguma coisa de Deus. Eu fico olhando assim, baseado em quê? Essa exigência. Baseado em quê? Não dá para você exigir. Não é verdade? Se já era para estar morto. Ainda fala com o irmão que está, você está no lucro. Está ou não está? Amém? E minha avó falava que para morrer basta estar vivo, não precisa ter mais nada. Você não precisa nenhum requisito, né, além desse, só precisa isso, esse pré-requisito, só precisa estar vivo. Então, nós temos a misericórdia de Deus, que é algo maravilhoso, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, Jeremias fala, são as razões de não sermos consumidos, ou seja, Deus ainda tem misericórdia. Jeremias tinha uma visão da glória de Deus. Então, toda vez que alguém fala, não, você tem que exigir, tem que cobrar de Deus isso, você não tem que cobrar nada, você tem que pedir, amém? E, né, com grande humildade. Até aí tudo bem. Aí, se a gente, né, não foi consumido, Deus teve paciência enquanto a gente fazia um monte de lambança, é ou não é? Aí, até o quê? Até nós termos conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Porque a graça veio através de Jesus Cristo. Então, a misericórdia é quando eu não recebo o que mereço. Eu recebia morrer, recebia a punição, recebia estar no inferno. A misericórdia de Deus não permitiu isso. Mas só isso basta? Não. Agora eu preciso da salvação. Aí a salvação vem através da graça. A graça já fala de graça, favor imerecido. Quando você recebe algo de graça é porque você não pagou. Quem pagou foi quem? Foi o próprio Deus através de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem? Então, graça é quando eu recebo algo que não mereço. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda aí a entender com profundidade as tuas verdades. Isso é muito importante para a nossa vida, para a gente conseguir caminhar ou construir aqui a mensagem. Glória a Deus. Eu não fui consumido, Deus teve misericórdia, e até eu encontrar o que? A graça. Quem é a graça? Jesus Cristo. Recebo agora o que não mereço. Então, por isso que eu falo, a gente precisa andar em humildade. O que é humildade? O Senhor Jesus fala assim, ó, aprender de mim que sou o quê? Manso e vaidoso, manso e arrogante, manso e estou com tudo, não estou prosa, né? Igual o Chacrinha antigamente, não. Quem entende? Sou manso e humilde. Se ele, o rei dos reis, é manso e humilde, eu vou ser o quê? Eu não posso nem pensar em ter algum salto. É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus.
Então, presta bem atenção. A gente partiu desse princípio que eu não fui consumido porque a misericórdia de Deus me alcançou, Deus teve paciência, cheguei até aqui, encontrei Jesus Cristo, agora a justiça, Jesus me alcançou com a graça dele e agora eu recebi o que não mereço, ou seja, a santificação, a justificação dos meus pecados e ainda a vida eterna. Quem recebeu a vida eterna aí? Amém? É motivo de agradecer todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, igual Daniel fazia. Glória a Deus. Às vezes a gente não consegue entender isso, e basta que tenha um probleminha para a gente começar a resmungar e reclamar. Já temos tudo que o ser humano precisa para poder ser feliz. Não morremos, não fomos condenados, Jesus ainda pagou pelos meus pecados e ainda me deu a salvação. Quem é feliz aí? Quem está feliz? Então, você veio hoje aqui para entender isso. Você tem que estar muito feliz. Tá bem? Dá um sorriso para quem está do outro lado e fala assim, você tem que estar muito feliz. Amém? Né? Vamos parar de história. Glória a Deus. Até aqui tudo bem, gente? É só para avivar nossa memória, que às vezes a gente vem para cá, poxa, um feriadão desse, terça-feira, podia ter emendado, ter viajado, mas estou aqui, está no melhor lugar que você poderia estar. Deus vai te dar muito mais feriado para você. Glória a Deus. Deus é bom, né? E aí o Senhor Jesus, ele começa a outra fase, é essa que eu vou falar agora, que o Senhor Jesus falou ali. Ele disse assim, olha, um é o que semeia e o outro é o que colhe, mas todos recebem o quê? Galardão. Todos recebem galardão. Isso é tão maravilhoso, porque às vezes nós temos a ideia do seguinte, poxa, eu semeei, mas não vi aquela semente brotar. Eu não consegui ver o fruto das minhas mãos. Eu não consegui ver o crescimento. É ou não é verdade? A gente fica naquele sentimento, eu também já tive esse sentimento muitas vezes, mas aí, de repente, o Senhor, ele começa a trazer para a nossa vida, sabe? Essa ideia. Eu já encontrei muitas pessoas na rua, né? Mas eu quero contar aqui, que eu tive com a Marícia para a gente fazer as cortinas lá para casa. E aí estava procurando preço, aquela coisa toda. E aí entramos numa loja que fazia, né? Estava fazendo cortina, conversamos com a moça, batemos um papo, ela deu orçamento. Aí, de repente, ela fala assim, eu conheço vocês, são pastores? A gente, que legal, bacana, você já foi lá? Não, já fui. Inclusive, eu participei de um retiro de mulheres com a senhora. Ai, mas é mesmo? Que legal. E aí, o que você achou? Ela falou assim, foi um divisor de água na minha vida. Eu estava morta, desviada, restaurei meu casamento, voltei para a igreja e hoje eu lidero o grupo de casais na minha igreja. A Marita nem conhecia a mulher, nem eu. Fala com a pessoa outra, semeia, só faz isso, planta, deixa que Deus vai cuidar daquela semente. Amém ou não amém? Amém? Muito tempo depois, o que eu quero falar com vocês, isso só foi um exemplo, mas existem vários outros. Então, o Senhor, ele não se esquece das obras das nossas mãos. Amém ou não amém? Então, o importante para Deus são as obras que você faz. Quando ele falou, olha para a seara, já tá branquinho, já está na hora de colher. Você não pode ficar perdendo tempo com uma coisa aqui, outra ali. O que é mais importante, por que ele fala ali? Você tem que fazer essa colheita para a eternidade. Enquanto a gente fica pensando em coisas, sobrecarregando o coração com tantas coisas aqui, é o que o diabo procura fazer, parar o crente com tanta besteira, com tanta bobeira, e a gente parece que dá muita importância com as coisas que são supérfluas, são assim, aquelas coisas frágeis que passam junto com a nossa vida, enquanto as coisas eternas que realmente têm valores essenciais, nós deixamos passar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem foi escolhido pelo Senhor aí? Eu não tenho dúvida que você foi escolhido pelo Senhor. Mas o Senhor está falando hoje, está mais do que nunca. Existem pessoas que precisam de mim e de você. Existem pessoas que estão precisando de uma palavra. Existem pessoas que estão precisando de uma visita, de uma ligação. Mas aí eu fico imaginando quantos de nós tem perdido tanto tempo com nada. E o Senhor olha assim, investi tanto na sua vida, eu tive misericórdia, enviei Jesus para ter graça, enviei o Espírito Santo, tantas pessoas para poder te discipular, te dar a palavra, te orientar, abençoar. E aí olha suas mãos frouxas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém?
Deus fica triste ou fica feliz com alguns de nós? Hã? Tanto investimento. Quem acha que o investimento que Deus fez na minha vida e na sua vida é pequeno? Quem acha que foi um grande investimento? Quem acha que Deus desperdiçou tempo com a tua vida? É bom a gente pensar nisso, não é verdade? Amém? Então, olha só, um semeia e o outro faz o quê? Colhe, mas ambos se regozijam. Por quê? Aí eu quero falar com você, é muito importante isso, porque o dono da seara é um só. Até o dono de quem semeia e quem ceifa também é o quê? É um só. E quem faz o pagamento para ambos, quem é? É um só. Então, tanto faz eu semear, eu regar, quanto eu colher, o importante é eu estar fazendo alguma coisa na seara. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Certa vez o Senhor Jesus fala, e eu não entendi isso durante muitos anos, ele fala assim, olha, aquele que der apenas um copo d'água fria a um de meus pequeninos, de maneira nenhuma deixará de receber o seu galardão. Um copo d'água. Então, quando você faz isso, às vezes a gente acha que está fazendo pouco, mas o importante é você fazer alguma coisa. Mas faça de todo o coração. Não se preocupe, presta bem atenção se o que o outro faz parece ser mais. Não. Para Deus, o que é mais é aquilo que você faz de todo o teu coração, com todo o teu esforço. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Quer ver uma coisa? O Senhor Jesus ele fica lá no gasofilácio, né, onde o pessoal está dando oferta, e o Senhor Jesus se importa com a minha e com a tua oferta assim, e ele fica olhando as pessoas depositarem lá, algumas pessoas depositaram grandes fortunas ali, e uma viúva, você conhece a história, vai ser bem rápido, ela vem e faz apenas o depósito de 2 moedinhas. E aí o que o Senhor Jesus fala? Está vendo aquela mulher, aquela viúva? Ela deu mais do que todos. Por quê? Ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros deram o que sobraram. O que eu quero falar com isso? Jesus fala assim, a quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Você tem mais conhecimento. Se Deus te colocou você em uma condição melhor, e você dá menos do que tudo que você pode dar, então você está dando menos do que aquele que está dando o menos. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor, quem pode ver a minha capacidade, quem é? É Deus. Quem sabe tudo que eu posso fazer, quem é? É Deus. Porque, se você reparar bem, ele olhando ali o depositar, aquilo é para a nossa vida toda. As pessoas estavam depositando muita coisa ali, e diante do que aquela mulher depositou, as pessoas que estavam ali não iam dar muita importância para ela. Uma viúva pobre, 2 moedinhas, deixa ela no canto. Mas para Deus o que importa na seara é o que você faz de todo o teu coração, com toda a tua força. Amém? Amém? Então, por isso que ele fala um copo de água fria, ou seja, um copinho de água para quem está com sede. Deus está contabilizando isso, e no reino do céu nós vamos receber. A maioria do trabalho que eu faço aqui, me perdoa, não é a maioria, vamos colocar assim, 100% do trabalho que a gente faz aqui, por exemplo, eu procuro receber isso na glória. Porque o que eu posso esperar daqui? Sinceramente, eu não espero absolutamente nada. Amém? Porque às vezes você faz muito por alguém, né? E faz 15 anos na vida de uma pessoa, e de repente, já falei isso aqui, você fala às vezes um não apenas, a pessoa fica chateada contigo. E você ajuda, socorre, abençoa, e a pessoa não leva em conta nada daquilo que foi feito pela vida dela, por um ato que você, por uma vez que você fala não. Eu posso esperar alguma coisa? Não. Fala com a pessoa, temos que esperar em Deus. Mas a minha função como servo do Senhor, eu vou continuar o quê? Semeando e colhendo enquanto Deus me der força para isso. E essa é a função da igreja. E aí, como eu estava falando, quando eu olhei em outra parte, Jesus fala assim, aquele que der um copo de água fria a um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Eu falei, meu Deus do céu, está o profeta lá pregando, apanhando, e o outro deu um copo de água fria para o profeta, e aí vai receber o mesmo galardão que ele. Eu falei, isso é injustiça. Eu pensei comigo, quando eu li pela primeira vez,
Parece ou não parece a primeira mão injustiça? É ou não é verdade? Amém? Então, como é que você saiu dessa dificuldade, pastor? Vou explicar para vocês aqui aquilo que o Senhor Jesus fala. Presta bem atenção. Quando existe... Você já viu filme de guerra, né? Graças a Deus ninguém teve na guerra aqui, nem eu. É ou não é? Mas se você reparar bem, tem os soldados lá na frente estão atirando, estão fazendo isso, estão morrendo, tudo aquilo. Mas tem um povo atrás daqueles soldados que é um povo que é chamado da logística. O que a logística faz? Ela fornece para aqueles soldados que estão à frente da batalha alimento. Tem um grupo ali atrás que, quando os soldados se ferem, estão lá para cuidar. Quem entendeu bem aqui? Eles estão lá na frente, mas tem uma retaguarda. Se acontecer alguma coisa errada, alguém vai me pegar e vai cuidar de mim. Quem está entendendo, né? Fornece munição, toda a estrutura para que a guerra seja mantida. Sem essa logística, a guerra está perdida. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou amém? Fala com o irmão que está ao seu lado, faça o que você puder, porque você está ajudando a ganhar a mesma guerra em Cristo Jesus. Não é quem prega só que tem galardão, é quem mantém a luz acesa, quem mantém os instrumentos funcionando, quem está ali na porta para receber alguém, quem contribui com seu recurso para poder comprar um franguinho lá para levar para o pessoal, quem faz o franguinho, quem entendeu bem aqui, amém ou não amém? Todo mundo vai receber, porque o dono da seara é mesmo. A guerra é a mesma. Isso é que é gostoso, não é? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém trabalhando, lutando, porque eu sei que vai receber um galardão ali. Glória. Então, mas eu preciso entender que essa palavra tem um detalhe aqui muito importante que fala sobre a questão da honra. Porque Jesus falou assim, olha só, quem recebe vocês, a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso aqui na Terra. A gente às vezes recebe, quando olha na rua, está lá o guarda de trânsito, né? E aí passa alguém ali, né? Que diz algo importante, e o guarda para. Estou falando guarda, até o guarda municipal mesmo, está ali. Aí fala assim, você sabe quem está falando? Quem já viu isso aí? É ou não é verdade? Né? Sabe quem você está falando? Gente, aquele guarda ali, ele não está se representando. Ele está representando, né, o Estado, ele está representando o município dele, ele está representando a ordem pública. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Então, aquele guarda ali, ele também merece honra e respeito, como você deve dar a qualquer autoridade, porque ele está representando a autoridade ali. Então, quando você é enviado em nome de Jesus Cristo, aquele que recebe você está recebendo o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu isso aqui até aqui? Então é importante a gente saber. Então, quando a gente recebe um profeta na qualidade de profeta, o que significa isso? Eu vou honrar, porque eu sei que é o enviado de Jesus Cristo, aí eu recebo o próprio galardão. Agora, quando eu dou um copo de água fria só porque, como daria para qualquer pessoa, o galardão não vai ser o mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Então, eu preciso entender isso. Então, quando eu recebo um dos irmãos, pode ter certeza disso, que eu faço questão de receber e ajudar, como se eu estivesse recebendo e ajudando o próprio Senhor Jesus. Fala com o irmão que está falando, quer receber um galardão melhor? Faça sempre para Jesus na pessoa do próximo. Amém? Glória a Deus. Então, aquele que semeia e aquele que ceifa, aquele que rega, todos são participantes da mesma colheita. Então, que a igreja hoje, eu vejo que precisa, não só a nossa, mas a igreja no Brasil e no mundo, ela precisa entender que nós estamos aqui para fazer a diferença, ou seja, dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou. A Bíblia diz que Jesus começou, ele não terminou. Quem vai terminar, quem é? Somos nós. Ele começou, os apóstolos deram continuidade, tanto que ele fala assim, vocês estão entrando no trabalho que outros começaram. Eu acho tão interessante os trabalhadores da vinha. Jesus sempre fala de ceifa, de colheita, aquela coisa toda. E aí, o chefe de família, o dono de uma vinha, saiu
para contratar as pessoas, era assim que funcionava antes, né? Até a gente vê isso aí. Hoje a mesma coisa, ele saiu para contratar alguém para fazer a colheita na vinha, e ele sai a primeira hora do dia e vai dar uma olhadinha, e aí tem algumas pessoas paradas, e aí, vocês querem trabalhar? Então vou contratar com vocês isso. Pum, contrata um dinheiro com eles, vai lá. Se eu não me engano, um denário. Aí depois ele sai às 10 horas e contrata outros. Vocês estão fazendo o quê? Vão lá, que precisa, tem muito trabalho para ele, e contrata os outros. Aí vai meio-dia, assim sucessivamente, até o final da tarde. Quando chega no final da tarde, faltando apenas 1 ou 2 horas para terminar o dia, ele vai, tem um pessoal na praça ainda. Por que vocês estão fazendo aí? Aí, por que vocês não foram trabalhar? Ninguém veio trabalhar, ninguém, ou seja, ninguém nos chamou para trabalhar. Não temos oportunidade de trabalho, né? Então, vamos lá, vamos para onde? Para a minha vinha, vamos trabalhar na minha vinha. Então, os últimos não estavam trabalhando, por quê? Porque ainda não haviam sido chamados. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, se você for chamado e ficar na praça, não recebe nada. Tem que trabalhar por último, mas trabalhar. Amém? É óbvio, porque às vezes a gente chama, vamos pegar com a gente aqui, vamos trabalhar, agora estou sem tempo, tudo bem, fica à vontade. Só que não espera nada. Está fora da vinha, essa é uma verdade, tá? Não posso deixar de falar isso. Todos ali que foram chamados, até os últimos, receberam e aceitaram o chamado para trabalhar. Chegou no final do dia, o chefe, né, o dono da vinha, chamou o seu gerente e começou a pagar, a começar pelos últimos que chegaram e começaram a dar um denário para cada um. Quem trabalhou 1 hora, quem trabalhou 2, quem trabalhou 4, quem trabalhou 10 horas receberam a mesma coisa. Aqueles que chegaram primeiro para trabalhar, eles pensaram igual eu pensei naquele camarada, né, quando Jesus falou do copo d'água fria. Isso é injustiça. Quem está entendendo bem aqui? Recebeu por frente. Ele trabalhou 2 horas, vai receber o mesmo que trabalhei 4? Tem alguma coisa? Quem é que não acha que seria injustiça? É ou não é verdade? É o que você pensa. Mas aí, o dono da vinha fala o seguinte, quanto eu contratei contigo? Quanto eu contratei contigo? Imagina a cara dele, né, de taxa, né? É ou não é? Não contratei um denário? Aí teu denário, estou sendo injusto? Não, mas o outro trabalhou menos. Aí, mas o dinheiro é meu. Você está incomodado que eu estou sendo bom com esse último? Você está incomodado que eu vou dar a mesma coisa para ele que dei para você? Deu para entender bem que nós não podemos ter o sentimento de que fizemos mais, merecemos receber mais? Quem pensa assim ainda não entendeu quem é. Eu falei aqui no início, em nome de Jesus, a misericórdia de Deus nos alcançou. A gente não era nem para estar na vinha. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? A graça nos alcançou, não era para ter sido salvo, não é para receber nenhum denário. Não só não fomos mortos, como nós estamos recebendo alguma coisa. E aí vai reclamar do outro que chegou por último? Não, nós devemos nos alegrar em chamar mais trabalhadores para a vinha. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Por isso não importa seus primeiros ou seus últimos, o importante é a gente estar trazendo as pessoas para Jesus Cristo. E muito pelo contrário, aquele que chegou primeiro tem que se alegrar, porque está ensinando os outros a trabalharem e a receberem. Então essa é a igreja do Senhor Jesus. A gente tem que parar com esse negócio de competição, parar de achar que, poxa, mas é fulano. Outro dia eu estava conversando com o irmão, a gente estava almoçando, e aí eu falei o seguinte, a pessoa, poxa, pastor, o senhor faz isso, faz aquilo, que legal, porque Deus tem dado graça à igreja, tem feito muito trabalho social e glória a Deus por isso. E através desses trabalhos, muita gente tem sido abençoada. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas pastor, mas eu sei, o senhor faz isso porque o senhor é pastor, né? Aí eu olhei, eu não entendi isso, ela pode repetir? Não, porque eu tenho essa atividade, trabalho tanto, porque o senhor é pastor, né? Tenho um chamado. Eu falei, eu não faço porque eu sou pastor. Eu faço porque eu atendi o chamado e você também tem o mesmo chamado. Não faz porque não quer. Fala com o irmão que está ao seu lado, você tem que fazer a sua parte
e não arruma desculpa na dos outros. Amém ou não amém? Pastor, hoje é domingo à noite, a palavra tem que ser para o alto. E não é? Eu quero botar você lá em cima com Deus. E você está ainda fazendo o quê? Quem está entendendo, diga amém. Não importa se você, pastor, perdi muito tempo sem fazer nada. Começa agora que o pagamento é o mesmo. Amém ou não amém? Então eu vou receber o mesmo que o Senhor, pode receber até mais. Eu louvo a Deus por isso. Que o Senhor Jesus lhe cubra de galardão, abençoe tua vida muito e muito, mesmo começando a trabalhar agora. Mas começa em nome de Jesus, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então para de mimimi. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Para de não sei, não posso, não consigo, não dá. Não, gente, em nome de Jesus, já passou essa fase. Quem está entendendo bem? Glória a Deus. Você já tem conhecimento suficiente, você tem chamado, você tem tudo para fazer a obra de Deus e fazer uma grande colheita para o Senhor nessa terra. E aguardar aquele galardão. Glória a Deus. Quem entendeu bem aqui? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Talvez a pessoa olhe assim, pastor não tem problema. Por isso que ele se dedica. A missionária não tem problema, por isso que se dedicam. Tem tanto ou mais que alguns de vocês. Mas sabe o que acontece? A minha responsabilidade com a seara me faz eu largar meus problemas, deixar na mão de Deus e tocar o barco aqui, porque eu sei que aqui eu tenho um ganho certo no Senhor. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Talvez por isso, muitos problemas se avolumam na vida de determinadas pessoas e não saem de jeito nenhum. Está agarrado igual chiclete. Quem já pisou em chiclete que o troço fica no sapato agarrado assim? É ou não é? Quando não é outra coisa, né? A gente pisa, né? E fica ruim, entra no carro, o troço vai agarrado. É ou não é? Então, Deus, Ele deseja livrar você desse chiclete da vida, né? Ou seja, igual eu falei na outra semana, lavar os seus pés para que você comece uma nova jornada hoje, em nome de Jesus. Quem quer que Deus está fazendo isso hoje aí? Amém? Então, o Senhor chamou você. Presta bem atenção. Deus está chamando você para essa grande colheita. Só depende de você. Hebreus 6,10. Abre aí para mim, se você, para a gente estar encerrando, se quiser colocar aqui na TV, olha. É algo, sabe, eu acho tão legal isso aqui. O Senhor Jesus fala tanto de recompensa, e olha só, a gente não deve viver por isso, mas Deus coloca ali, olha lá, ó. Porque Deus não é o quê? Injusto, para se esquecer da vossa obra e da bondade do amor, para que com o seu nome mostrasse enquanto servistes aos santos. E ainda, opa, então não é só no passado, tem que ser o quê? Presente, sempre. Fala comigo, eu servi e tenho que continuar servindo. Não é? Porque quem vive de passado é o quê? Né? A gente já, essa palavra todo mundo conhece. Então, Deus não é injusto, eu não posso parar de servir e não posso parar de trabalhar em nome de Jesus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? É o que Deus quer para mim e para você. A seara, ela é grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu queria que você me ajudasse aí. Toca no irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus conta com você. Está chamando você hoje. Fala assim, está chamando hoje, porque a seara é grande e está contando com você, que é um grande ceifeiro. Amém? O galardão é certo, gente. Quem acredita no céu aí? Pouca gente, né? Quem acredita no céu aí, dá glória a Deus? Se você acredita no céu, ouve esse chamado, prega a tempo, fora de tempo, ajuda na tua igreja, as atividades na tua igreja. Olha, a igreja é uma bênção, sabe por quê? Porque aqui permite com que você faça um trabalho coordenado. Deu para dizer bem? Porque às vezes a gente não sabe como vai servir, a igreja te ajuda a fazer isso. Né? E aí você vai fazer aquele trabalho e Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Ah, mas pastor, eu só cortei a fitinha que botou aí ontem, cheguei ali, hoje cheguei na porta aqui agarrado, um monte de fitinha que estava ali, das crianças ali. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui, tosse esse aqui, gente? Aí eu falei, não, mas foi as irmãs que botaram aí, a glória a Deus então por isso, né? Então, você está cortando só a fitinha para atrapalhar, mas vai ficar bonito, corta a fitinha. Amém? É ou não é? Vai ficar na salinha, vai ajudar as crianças, coloca uma água, faz alguma coisa, mas Deus vai estar vendo o seu trabalho. Amém? Não importa a hora que você chega, o importante é chegar e aceitar o chamado do Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus Cristo.
eu sei que Deus vai estar falando contigo mais ainda. Olha, Deus conta com você. Amém? Deus conta com o teu vigor, com a tua saúde. Deus conta com tudo aquilo que Ele te deu para abençoar você de maneira rica e poderosa, em nome de Jesus Cristo.